Olá, Sagitário, seja muito bem-vindo ao canal para uma leitura sobre o seu signo, uma leitura intuitiva. Lembre que é uma leitura coletiva, pegue aquilo que ressoar, que fizer sentido para você, tá? Aquilo que não ressoar, você libera, deixa para outra pessoa. É uma leitura que eu vou te trazer algumas respostas, alguns direcionamentos da espiritualidade que de repente você precisa estar escutando nesse momento, tá certo? Vou estar utilizando oráculo, tarô, tudo aquilo que for necessário para trazer elucidação. Caso você deseje uma leitura particular, só com a tua energia, tem alguma pergunta específica para fazer aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou estar deixando todas as informações, as promoções do momento e como que você pode entrar em contato. Fique calmo, tranquilo, respire fundo e vamos começar aqui a sua leitura, tá bom? Vamos começar com o oráculo, uma mensagem para Sagitário, a raposa, a minhoca, o morcego, mais uma, o urso. Bom, aqui nessa mensagem, a sensação que dá é que você está sendo chamado, né? Você está sendo chamada para meio que fazer um movimento aqui. Porque a raposa. Vamos começar pelo urso, né? O urso é uma carta de ação. É aquela carta que fala assim: que não dá mais para você ficar parado ou parada aonde você tá. É como se você tivesse meio que estagnado em uma situação, né? Você tá um pouco sem movimentação, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por comodismo. E o urso, ele fala muito de você precisar ter coragem de fazer uma movimentação. E essa movimentação, né, é um encerramento de alguma coisa, tá? A gente tem a carta do morcego, que ela fala sobre finalizações e sobre encerramento. É uma sensação de que você está apegado a algo ou alguém, que você está acomodado em alguma situação, que a verdade verdadeira é que essa situação ela precisa virar passado, né? É algo do teu presente que precisa virar um passado. E você tá meio sem coragem de sair disso, de voar para um outro lugar, de dar as costas para isso, né? Só que o jogo ele fala que o deixar ir, né, que o dar as costas para isso é tipo essencial. Você realmente precisa fazer esse movimento. E o quanto antes você fizer isso, melhor. E quanto mais tempo você negar esse movimento, pior. Então, existe aqui uma sensação muito forte de apego, tá? Por medo, por comodismo, por insegurança, que tá te impedindo de avançar, né? Que tá te aprisionando em um lugar, né? Olha aqui no fundo do deck a carta da hiena, que é aquela carta que tá te roubando uma oportunidade, né? É como se você tivesse se deixando perder alguma coisa porque você tá confortável nisso, mas você não tá confortável. Você acha que está confortável, né? E a carta da minhoca ela fala muito sobre o futuro, né? Sobre o futuro guardar possibilidades. Mas aí você pode ficar naquela, mas vai demorar para as coisas mudarem. Mas o processo é lento, né? Mas eu vou demorar muito para ver resultados. Então vamos tentar colocar num exemplo para ver se fica mais lúdico, né? Você tá num trabalho e você sabe que esse trabalho ele não tá mais legal. Esse trabalho ele já não está mais suprindo as tuas necessidades, ele já não está mais te trazendo paz. Você sabe que precisa mudar, mas você está pensando, poxa, mas aqui eu tenho plano de saúde, eu tenho vale transporte, eu tenho vale alimentação, é, eu tenho certeza que eu não vou ser colocado ou colocado na rua. Mas não tá feliz, o movimento não tá legal, o ambiente, as pessoas aqui não estão boas, colegas de trabalhos complicados. E aí você se acostumou nisso, né? Você se adaptou a isso. E por um certo comodismo, você não tem coragem de fazer o movimento de procurar outro, de arriscar. É só um exemplo, tá? Pode ser na vida amorosa, pode ser num projeto, pode ser num estudo. Então o jogo ele fala que você precisa dar esse passo, ó. No fundo, a raposa é aquela carta que fala de intuição, né? De aquele incômodo que vem de dentro. No fundo, você tem um incômodo, tem uma coisa aí que não tá legal. É como se você não tivesse sendo leal a você mesmo e o jogo ele fala para você ser leal àquilo que você realmente quer. Vamos pegar um outro exemplo? Seus pais queriam muito que você fizesse faculdade de medicina, de direito, de engenharia, de nutrição, fisioterapia, não importa. E aí você foi fazer a vontade dos seus pais. Não é isso que você quer para tua vida, tá? A tua intuição fala que você é, quer ser jogador de futebol, você quer ser atriz.
mas você tá dando ouvido lá pro teu pai e pra tua mãe, porque eles querem isso pra você. Então você não tá vibrando na tua verdade, você não tá sendo leal, né? E o jogo ele fala que você tem que ser leal a você. Quanto mais tempo você se manter nisso aqui, mais oportunidades você vai perder, mais você vai se trair, mais você vai trair a si mesmo, mais você vai roubar a tua própria história. Então, quem controla a sua vida é você, né? E se hoje você está passando por uma situação em que você não tem poder aquisitivo, poder financeiro para mudar isso, já comece a se reorganizar, a pensar como que você pode mudar isso, tá? Que movimentos serão necessários você fazer para que você mude essa situação, tá bom? Vamos ver aqui mais uma mensagem para Sagitário com o tarô do Osho. O que temos aqui para Sagitário? Ruptura. É outra mensagem, né? Mas a gente já sente essa energia muito forte. Moralidade é uma carta também, gente, que fala sobre rigidez, sobre não ser tão rígido, sobre mudar de ideia. Criatividade, que é a carta da Imperatriz. Projeção. Olha aqui, gente, que bizarro, né? Eu tô falando pra vocês, é uma carta que fala, um dos significados dessa carta é da gente projetar ideias, interesses de outras pessoas e a gente fazer isso, mas às vezes não ser a nossa vontade. Sabe, essa carta aqui, ela sempre me traz um significado. Sabe quando a gente começa a namorar uma pessoa e, e aí a gente não gosta de rock. Ah, eu não suporto rock, mas o meu namorado ele gosta muito de rock. Vamos pegar um exemplo, né? Não é o meu caso. E eu escuto tanto ele escutar rock que eu começo a gostar de rock. Ou o meu namorado, a minha namorada, ela adora comer sushi. E aí eu acabo indo comer sushi, eu também gosto de comer sushi. Mas quando a gente termina, eu não gosto mais nem de rock nem de sushi. Eu não aguento nem ouvir e nem comer. Então, a carta da projeção é, às vezes, quando a gente se mistura muito com o outro, é um dos significados, tá? A gente se mistura muito com o outro e a gente vai perdendo a nossa própria essência. Interessante, né? Exaustão. Gente, muito, muito claro essa mensagem aqui. A ruptura, gente, é aquela carta que fala muito sobre estruturas que não vão conseguir se sustentar, né? Que vão cair, sejam ilusões, sejam situações, sejam pessoas que precisam se desmontar para se regenerar. Olha só, ele quebrando as amarras aqui, né? Ele rompendo com tudo. Então a ruptura é aquela situação que não tem mais o que você sustentar na tua vida, sabe? É como se você tivesse tentando sustentar estruturas falsas, isso precisa cair, isso precisa desmoronar. A gente tem a moralidade aqui, que pode ser situações rígidas, pode ser prisões externas, sabe? Regras externas, obrigações que outras pessoas te impõem. É você viver ali de acordo com padrões rígidos, ou com cobranças, ou com obrigações. Você se sentindo extremamente sufocado ou sufocada. E sabe quando a gente se sente sufocado e a gente começa a achar que a gente está se perdendo de si mesmo, sabe? Quando a gente sente isso, eu me sinto assim tão sufocada que eu não consigo atender uma expectativa de alguém, eu não consigo cumprir a obrigação que alguém impõe, ou eu não consigo agradar determinada pessoa. E aí eu vou entrando naquele desespero, naquele caos, e chega um momento que eu não consigo mais respirar. Né? Eu não consigo mais viver. Eu tô assim no limite. Então é você se sentindo sem conseguir atender determinadas situações ou determinadas expectativas. E o jogo fala, nessa carta das projeções, né? A gente pode perceber aqui você tendo dificuldade de se ver como você realmente é, você se confundindo com expectativas dos outros, você se confundir, sabe? O outro te coloca uma expectativa e aí você acha que é sua. O outro cria uma ilusão, uma carcaça pra você e você confia que é isso mesmo. Sabe, eu vou te dar um exemplo aqui. Sabe quando tem um relacionamento amoroso e a pessoa lá dita, tipo, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você compra essa ideia dessa pessoa e aí você vai se perdendo, sabe? Você vai perdendo a tua essência, você vai se perdendo pelo meio do caminho. Então traz muito essa sensação de você vivendo uma realidade paralela, uma realidade que não é tua. E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, tá? Tô falando de um geral, gente. Então é onde você e o outro já não se veem mais como deveriam ser vistos. Começa aquela grande confusão. E a gente tem aqui a exaustão, né? É como se você tivesse num desgaste muito grande. Sabe aquele desgaste profundo? Em que você. Aqui, gente, olha.
Você tá vendo que tem um monte de mecanismos aqui, robôs aqui, e ele controlando essa máquina, mas ele tá cansado. É aquela sensação, gente, de viver um esforço mecânico. Sabe aquela rotina maçante em que você só vai vivendo? Você não tá nem mais prestando atenção. Você só vai vivendo, você só vai repetindo, você se sente sugado, o teu dia passa se arrastando e você vai se arrastando daquilo. Não tem mais prazer, seja o trabalho, seja a vida amorosa, não tem mais prazer, não tem mais alegria, você só tá ali se arrastando, tá? Arrastando corrente. E o jogo ele pede justamente isso aqui, olha, a criatividade. É a energia da ação, da nutrição, da felicidade, da expressão livre. Tá vendo? Flores. É uma carta que fala. É a Imperatriz, gente, no tarô. É a carta que fala muito do florescimento, de você se conectar com o teu próprio coração, tá? Com a tua própria verdade. É um chamado de falando assim, gente, a saída, ela não tá em você continuar nesse automático aqui, tá? Não tá nisso. A saída é você abrir espaço para romper essa estrutura e para sair dessa situação. Viver de maneira autêntica, viver de maneira integrada com a tua essência. Tá? Você está carregando pesos demais, você está carregando regras demais que não servem para você. Isso vai te gerar exaustão, vai te gerar perda de sentido da vida, tá? Você tem que deixar cair essas máscaras que você vai colocando no seu próprio rosto e tirar essa ilusão da tua vida, sabe? Deixa desmoronar aquilo que está te aprisionando para uma energia boa aqui florescer, tá? É fácil, gente? Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas é necessário, né? Nem tudo que é necessário é fácil. Então, o jogo ele tá pedindo coragem, tá? Coragem mesmo para você fazer esse movimento aqui. Por mais difícil que ele seja, tá bom? Vamos ver aqui outra mensagem com o tarô para você. Mais uma mensagem para Sagitário. 6 de espadas invertido. Que interessante, né? Eu pedi outra mensagem. O 6 de espadas invertido é quando você não consegue deixar uma situação para trás, que você precisa deixar. Interessante. 3 de copas invertido. As de ouros, novas oportunidades. Ó, 2 de espadas, indecisão, né? Ó, vamos pegar só essas cartas aqui, que já tem muita coisa para falar. Aqui a sensação que eu consigo perceber é como se você tivesse em uma, vamos colocar assim, uma encruzilhada, né? Por quê? O 6 de espadas invertido e o 3 de copas, ele me traz uma sensação de que você tá tendo muita dificuldade de sair de determinada situação. Seja uma situação, seja pessoas, seja no teu ambiente de trabalho, seja no teu relacionamento, seja nas tuas amizades. É como se você tivesse muita dificuldade de se afastar de um local, de uma pessoa ou pessoas que elas estão te puxando para trás, né? Elas não estão te trazendo um crescimento. É de propósito? Não, né? Gente, existem situações e existem pessoas que estão ali para causar um mal na nossa vida, né? Sabe aquela coisa de trazer uma má influência e essa má influência ela vai te prejudicar e tudo mais. Sim, acontece isso, tá? De ter situações assim. Mas nem sempre é de propósito, né? Às vezes você não tá na mesma linha de maturidade de uma pessoa, né? Você já viveu muita coisa, você já teve muitas experiências, você tá ali no nível de maturidade e tem pessoas que não estão ali no mesmo nível. Só que assim, viver com elas pode te trazer problemas, pode te trazer limitações. Porque, dependendo da situação, se você, vamos pegar um exemplo, você está ali fazendo faculdade, você está fazendo um curso de línguas, você está tentando ali passar ali. Vou pegar meu exemplo, né? Eu era advogada, então eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu tentava fazer um curso ali para melhorar, já pensava na minha pós. E como que eu ia conseguir ter amizades na minha vida que só sabiam falar de festa, de balada, de curtição, sabe? De uma vida assim mais aberta, mais livre. Essas pessoas elas estavam erradas? Não, elas só tinham outros propósitos de vida naquele momento, tá? Eu estava em um caminho evolutivo aqui, profissional, e elas estavam em um outro caminho evolutivo. Chega um momento que, por mais que eu gostasse dessas pessoas e elas gostassem de mim, não dava pra gente continuar, entendeu? Nesse círculo aqui do 3 de copas, nesse círculo social. Porque elas não iam conseguir me acompanhar e eu não ia conseguir acompanhá-las. Então, o que o jogo ele fala
é para você entender que existem vínculos aqui que não estão sendo condizentes. Se não for pessoas, a gente pode estar falando de vínculos emocionais, tá? Em que você tenta se apoiar em alguém e isso te traz desgaste, em que você tenta se prender a uma pessoa que não tá presa a você. Sabe, quando a gente tá dentro de um relacionamento e a gente tá fazendo muito pelo outro e o outro não tá dando a mínima pra gente? Então, você entender que não tá no mesmo caminho alinhado com essa pessoa. Então, são pontos que você precisa refletir, né? Pensar sobre. O As de Ouros é uma oportunidade de você recomeçar, tá? É a vida abrindo um início para você financeiro, prático, material. É uma semente de prosperidade aqui. É uma bênção, é você tendo uma oportunidade de recomeçar. Seja no trabalho, seja financeiramente, seja em construir alguma coisa só. E ainda mais você tá aqui com esse 2 de espadas, você tá travado ou travada pela insegurança, pela indecisão. E você começa a adiar essa oportunidade porque você tá com medo, porque você tá com medo de perder isso, você tá com medo de ser injusto ou injusta. Então o jogo ele fala para você parar de se prender a essa situação aqui que tá te atrasando, né? O seu maior obstáculo agora é você fazer essa escolha. E enquanto você não fizer essa escolha, você não vai plantar a semente para prosperidade, tá? Então tenha bastante consciência disso. Que às vezes você sem querer tá se aprisionando. Ah, mas essa pessoa é boa. Tá, mas a gente não tá falando que ela é ruim. A gente tá falando que ela não tá alinhada. E, e o fato dela não estar alinhada pode te atrapalhar sem querer. Então você tem que pensar, né? O quanto que isso compensa permanecer na tua vida, tá? Vamos ver aqui uma última mensagem para você com o tarô. Mais uma mensagem aqui para Sagitário. Os enamorados invertido, uma carta que fala de indecisão em fazer escolhas. 5 de espadas, a estrela. Ó, nem precisa tirar muita coisa aqui, tá? Aqui já é o suficiente. Aqui a gente tem um processo, tá? Pode ser, né? Pode ser, gente. Eu vou dar 2 significados para esse jogo e você vai usar o que se aplica a você. Pode ser reconciliação com outra pessoa? Pode, tá? Você separou de alguém, você brigou com alguém amorosamente, num casal, familiar, amizade, vocês podem conseguir se alinhar, tá? Se restaurar, conversar, reconciliar, fazer as pazes, tá? Mas aqui também fala muito, nessa carta dos enamorados, sobre tomar uma decisão, sobre tomar uma escolha importante na vida. Tentar alinhar ali as coisas. É como se tivesse uma dificuldade de alinhar decisões aqui, sabe? Existem aqui relações marcadas pelo desequilíbrio, relações injustas, em que um dá mais e o outro recebe menos. E o 5 de espadas é uma carta que fala muito sobre um momento de alívio, porque ele está invertido. Então, essa fase de conflito, de briga, de desunião, ela acaba. E aqui fica, essa disputa fica para trás e vem um momento aqui de paz. Vocês conseguem se entender, vocês conseguem conversar, né? É uma carta muito positiva, porque traz fé, traz esperança, traz reconciliação, o coração ali aberto, sabe? As dificuldades elas ficam para trás. Existe um alinhamento aqui entre vocês. Então o jogo ele traz uma possibilidade de reconciliação. Se a gente não estiver falando de outra pessoa, a gente está falando de você, passando por um momento em que você sai de uma indecisão, você consegue fazer uma escolha importante da tua vida, porque você vai ter mais clareza, tá? Você começa também, gente, soltar batalhas ali, guerras desnecessárias. Você começa a pensar assim, cara, pra que eu tô lutando por isso aqui? Isso aqui não vale a pena ser lutado. Então eu vou largar a mão disso. Então você começa a liberar certas lutas que são desnecessárias e começa a abrir um espaço para cura, tá? Você começa a seguir um destino mais alinhado com o que você quer. Que é uma mensagem de você aqui conseguindo ou se reconectar com outra pessoa e reconciliar com outra pessoa, ou você se reconectar com você mesmo, sabe? Abrir mão aqui de lutas que não deveriam mais ser suas, que não te trazem mais paz, e buscando um caminho aqui mais que faça mais sentido para você, tá certo? Bom, Sagitário, eu espero muito que uma dessas mensagens ela tenha tocado o teu coração, ela tenha feito sentido pra você, tá bom? Que eu consiga ter te ajudado. Se sim, você pode deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. Gostaria muito de saber. Você pode, se puder, né, claro, curtir, compartilhar. Ficaria muito feliz, saberia que te ajudou de alguma maneira, tá bom? Eu espero muito que você consiga fazer essas modificações aqui necessárias, tá? E que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, que a gente consiga se reencontrar numa próxima leitura e um próximo vídeo, tá bom? Vou deixar aqui um beijo enorme pra você e um até logo e até o próximo vídeo.